Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma grande roda de conversa virtual, onde ao longo aí desse mês de julho, a gente tem colocado alguns temas aqui para debate e para reflexão, né, com o objetivo aí de instrumentalizar, né, a nossa população em relação a alguns temas que são necessários aí a gente discutir, porém discutir com responsabilidade ética, com responsabilidade social, e para que isso tenha todo esse viés da responsabilidade ética e da responsabilidade social, a gente precisa convidar colaboradores, né, que de fato compartilhem e comunguem aí desse mesmo pensamento. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Lima, eu sou psicólogo de formação, sou professor e palestrante. Eu trabalho no Centro de Atenção Psicossocial 2, aqui da cidade de Araraquara. Sou professor do Centro Educacional e Técnico, também aqui da cidade de Araraquara, e atuo como psicólogo clínico autônomo há 15 anos, também na cidade de Araraquara. Sou especialista em psicologia clínica pelo Conselho Federal de Psicologia e tenho um aprimoramento profissional na medicina bucal aqui pela Faculdade de Odontologia de Araraquara, mais especificamente aí com as doenças psicossomáticas da boca, da cavidade oral. Então, hoje nós vamos falar um pouco aí a respeito de saúde mental, transitando aí pela questão da ansiedade, da síndrome do pânico. Mas antes de começar, eu gostaria de ler uma frase colocada pela filósofa Viviane Mosé, que é bem conhecida aqui no Brasil, onde ela coloca que a dor da alma nada mais é do que seus limites se rasgando para caber mais mundo dentro de si, ou seja, dentro do sujeito, né? E aí, nessa perspectiva, eu entendo que a dor ela é necessária, inclusive, para o crescimento do ser humano. E é nessa perspectiva que hoje vamos discutir, e o tema da live é Cuide da sua saúde mental, como lidar com a ansiedade e síndrome do pânico em tempos de distanciamento social. E para colaborar com esse debate hoje, eu convidei a doutora Ramona Rodrigues, que é médica da Estratégia de Saúde da Família, e convidei também para colaborar mais uma vez conosco o Fábio dos Reis, que é psicólogo, especialista em psicologia clínica na abordagem psicanalítica contemporânea do sujeito. Então, doutora Ramona e Fábio, sejam muito bem-vindos e muito obrigado aí pela colaboração com essa temática, que, ao meu ver, eu acredito que é muito importante e necessária, sobretudo no momento atual em que nós estamos vivendo. Então, eu passo a palavra à doutora Ramona para as boas-vindas, para se apresentar um pouco melhor, e depois a doutora Ramona passa a palavra ao Fábio para as boas-vindas, e em seguida a gente já inicia a nossa grande roda de conversa. É com você, doutora. Boa noite a todos, obrigada, Paulo, pelo convite. É um prazer estar aqui para falar sobre esse assunto tão importante e que estamos vendo uma prevalência maior ainda agora por causa da pandemia, certo? Tanto da ansiedade quanto da depressão. E é um transtorno muito recorrente, né, na atenção primária. A gente vê os transtornos psiquiátricos dominando, assim, né? A ansiedade no mundo que a gente vive, no contexto que a gente vive, é realmente muito grande. Então, é um assunto bem importante da gente falar, da gente conversar, de vir à tona. E é um prazer estar aqui com vocês e solucionar as dúvidas que virão. Passo a palavra para o Fabiano. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, Paulo, por mais uma vez me convidar para participar das suas lives, que tem tido uma utilidade pública bastante expressiva, tem tido um alcance a muitas pessoas que buscam informação para lidar com os seus conflitos, com suas dificuldades, e essas lives têm proporcionado
esse diálogo com o público. E na noite de hoje falaremos sobre angústia e ansiedade, que é algo muito recorrente, que eu vejo constantemente na minha prática clínica, tanto presencial como online, e muitas pessoas trazem o sintoma físico, numa síndrome do pânico, por exemplo, mas o que está por trás disso tudo, né? Então é sobre isso que eu pretendo falar um pouco na noite de hoje. Sou psicólogo, trabalho presencialmente na cidade de Caxias do Sul e também atendo de forma online, além do Rio Grande do Sul, né? E é um prazer poder estar dividindo essa live também com a Ramona Rodrigues, que é uma pessoa que eu conheço desde que nasceu, é minha afilhada, e é um privilégio poder estarmos juntos, dividindo esse momento tão importante para nós e também para a sociedade. Então, muito obrigado e vamos dar sequência aí, Paulo. Ok, é importante enfatizar que a doutora Ramona, ela é natural de Caxias do Sul, porém ela labora em duas cidades do Rio Grande do Sul, uma chamada Tubarão e a outra cidade chamada Gravatá. Então é uma médica atuante aí, onde trabalha bastante. E antes da gente começar com o nosso bate-papo, eu gostaria de dar uma boa noite aos internautas que estão presentes aqui conosco, a Fernanda Lucas, que está conosco, a Rosimeire, a Adriana Aparecida, a Adriana Reis, a Daniela Gomes Bento, a Lília, a Bia, o José Domingos, o Moisés Filho e outras pessoas que estão, porque estamos com 38 pessoas ao vivo, só que eu não consigo ver só quem de fato manda alguma mensagem, o que é muito bom. E aí, queridos colegas de trabalho, eu gostaria de iniciar perguntando para vocês, né, o que vocês entendem por ansiedade generalizada e síndrome do pânico. E aí eu queria que vocês ficassem à vontade para quem quiser começar primeiro. O que poderíamos entender aí pela ansiedade generalizada e a síndrome do pânico? Certo. Bem, a ansiedade generalizada se caracteriza por uma preocupação excessiva, né, persistente, de difícil controle, que acaba levando a vários prejuízos na vida da pessoa, né? Ela está no grupo dos transtornos de ansiedade, que tem vários subtipos dentro, né? E ela tem características crônicas, possivelmente recorrentes, como o Fabiano já falou, e os sintomas nucleares são a ansiedade e a preocupação desproporcional ao evento estressor. Ou seja, a gente acaba tendo uma angústia, uma ansiedade, né? O medo bem desproporcional ao evento que desencadeou isso. E acaba gerando a ansiedade generalizada. Em relação ao transtorno do pânico, né? Ele é altamente incapacitante. O principal sintoma, a gente tem os sintomas físicos no transtorno do pânico, né? Então, a gente tem crises súbitas, desencadeadas espontaneamente, certo? Então, não temos um fator que desencadeia. As crises acabam acontecendo literalmente do nada, né? A duração normalmente de minutos a horas. E, além disso, tem um prejuízo funcional, né? A gente acaba tendo alterações comportamentais, junto na crise do pânico vem a taquicardia, vem a palpitação, vem a sensação de morte, vem a falta de ar, né, a dispneia, que a gente chama, e eles estão altamente ligados, né, esses dois transtornos. Não necessariamente quem é diagnosticado com ansiedade generalizada vai vir a ter uma crise do pânico, mas eles podem se encontrar bastante. Passo a palavra para o Fabiano para falar mais na linha da psicologia. Bom, ansiedade. Primeiro vamos entender a etimologia da palavra ansiedade.
Da onde que vem essa palavra? Ela vem do latim, que significa ânsia. Ânsia, que é um anseio, uma ânsia. É uma vivência de um sofrimento psíquico, de um conflito interno que a pessoa está tendo. Então, esse conflito acaba gerando uma emoção, um afeto, que se transforma numa ansiedade. A angústia, ela deriva do latim também, da palavra angor, que significa um estreitamento, um apertamento. Quando a pessoa está angustiada, ela sente aquele aperto no peito. E essa condição de sempre existir uma sintomatologia de angústia livre, sempre gera algum tipo de sintoma. Esse sintoma ele pode desencadear vários sinais pelo corpo. Depende de indivíduo para indivíduo, pode se manifestar de várias formas. O que está ligado à ansiedade e à angústia? Está muito ligado a um desejo reprimido que acaba entrando em conflito com uma proibição. E esse conflito ele vai gerar um tipo de angústia. A ansiedade ela pode até ser classificada dentro da angústia, isso eu vou falar depois, mais adiante. E quando surge essa angústia, o psiquismo acaba fazendo uma formação de compromisso para que gera o sintoma. E o pânico? O pânico é uma roupagem mais moderna da angústia. É uma das versões da angústia. No passado, no século XIX, no século XVIII, XIX, se falava muito pouco em síndrome de pânico, ou quase não se falava, né? Ficava mais ligado à angústia. Então, é um momento mais contemporâneo que surgiu esse nome, né? Síndrome do pânico, e está muito ligado às versões da angústias contemporâneas, modernas. Então, seria mais ou menos isso. Passo a palavra ao Paulo. Ok. Eu gostaria de dar uma boa noite também ao Moisés Filho, à Renata Pinto Magalhães, ao Edson Filho, à Flavinha Trovati, à Viviane Mancini, à Silvia Mara Oliveira, que trabalha no CAPS comigo, a Anne Silva, que está conosco, Beatriz Riso, Roberta Gomes Almeida, Juliane Vargas, Leide Lira, a Kátia Sanches e a Edice Lima. Então, quem tiver alguma questão, pode colocar aí, que a gente tenta sanar da melhor forma possível. Doutora Ramona, eu gostaria que a senhora comentasse aí um pouco sobre a atuação do médico de família, sobretudo na abordagem diagnóstica clínica, em relação aos fatores de risco, critérios relacionados ao DSM-5 e o tratamento medicamentoso na atenção primária. E eu gostaria de complementar fazendo uma outra pergunta também. Se todo paciente que apresenta transtorno de ansiedade generalizada e síndrome do pânico necessariamente necessita ser medicado? Vamos lá. Bem, como eu falei, os transtornos psiquiátricos são muito recorrentes na atenção primária, né? No mundo utópico, a gente até estava conversando, seria incrível se tivesse um psicólogo em cada ESF, né? Às vezes até um psiquiatra, porventura. Mas o médico da atenção primária consegue manejar bem isso e identificar. Em relação aos fatores de risco para especificadamente a ansiedade, a gente tem uma maior prevalência no sexo feminino, certo? Então, 2:1. Na meia-idade, normalmente o início dos sintomas começa aí por volta dos 20 anos. Tem uma relação com um baixo nível socioeconômico, com um baixo nível educacional, pessoas desempregadas, também é mais comum em desempregados, em pessoas do lar. Um recente acontecimento de evento, né? Claro que pode desencadear uma crise de ansiedade. Um pouco suporte afetivo durante a infância também é um fator de risco, assim como para depressão, né? E, inclusive, uma história familiar de primeiro grau, porque os pais, né, ou
quem criou este indivíduo, acabam passando toda essa ansiedade e gerando o quadro neste paciente. Como todos os transtornos, a gente se baseia para o diagnóstico através dos critérios do DSM-5 para ansiedade, né? Então, como é que a gente identifica, assim, um paciente ansioso, né? E diagnostica ele com um transtorno de ansiedade generalizada? A gente tem um prejuízo no funcionamento em diversas áreas da vida do indivíduo, né? Ou um sofrimento importante. Uma sensação de preocupação excessiva todo o tempo, praticamente durante o dia inteiro, de noite também, né? A gente entende que isso deve acontecer num período de, no mínimo, 6 meses. Por isso que é muito importante a gente fazer uma anamnese detalhada, verificar bem, né? Se já faz um tempo, se é uma coisa muito recente, aguda, que às vezes pode ser resolvida ali com uma boa conversa, com uma escuta. Vocês estão conseguindo me ouvir ou tá trancando? Estão ouvindo? Paulo, Sim, quiser... tem hora que foge, mas volta. Pode seguir, uma boa. Certo. Bom, além disso, a gente tem no mínimo 3 sintomas que tem que estar junto, tanto para adultos quanto para crianças, que seria a irritabilidade, a fadiga, que é o cansaço, certo? Porque a ansiedade, por mais que a gente fique a 1000, ela nos deixa muito cansado, causa uma certa tensão muscular. A gente tem também alterações no sono, então a gente pode ter uma hiperatividade ou uma hipoatividade, uma sensação de branco ou dificuldade na concentração, certo? E a sensação de nervos à flor da pele, que a gente chama, uma inquietação. A gente consegue ver isso bem, né? Porque o paciente é taquilálico, que a gente chama, tá toda hora falando, mexendo, assim, bem nervoso, bem inquieto. Então, dá para ver bem, assim, nesse paciente que a gente está conversando. Então, como é que é a conduta na atenção primária, né? Num mundo ideal, não que sempre aconteça, a gente encaminha para o psicólogo. Não é necessário introduzir um medicamento já de cara. Claro que é muito diferente de indivíduo para indivíduo, certo? Tem quadros de ansiedade que passa ali dos 6 meses e a gente consegue ver que está muito intenso, que há necessidade da gente entrar com medicamento. Mas é importantíssima a união do psicólogo junto, né? Da ausculta, principalmente da terapia cognitivo-comportamental, para esses problemas de ansiedade mais aguda, certo? No entanto, em pacientes que estão com esse quadro muito intenso, a gente entra com a medicação. Normalmente são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, né? Porque é um problema, né, nesses neurotransmissores, então eles vão agir. Esses medicamentos temos pelo SUS, alguns. Muitos deles são bons e efetivos, né? Como, por exemplo, a sertralina, que todos devem conhecer, mas tem que passar sempre pela avaliação do médico, né? Eu mesma sempre tento encaminhar para o psicólogo, mas muitas vezes a fila é muito grande e aí esse paciente acaba ficando ali e a gente, infelizmente, tem que entrar com a medicação. Mas o psicólogo é importantíssimo nessa caminhada junto, certo? E por enquanto é isso. Passo a palavra para ti de novo, Paulo. Qualquer dúvida eu estou à disposição para a gente continuar conversando. Ok. Tem alguns comentários aqui dos internautas e eu gostaria de perguntar algo para o Fábio, para ele esclarecer para a gente. Mas antes disso, eu gostaria de dar uma boa noite à professora Ana Paula, que já colaborou muito conosco nas lives aqui, e ela coloca contribuições muito importantes para o momento, e parabéns a vocês. A Flavinha Trovati, ela coloca, é muito difícil lidar com isso, sofro muito quando estou nesse período tão difícil, e que muitas pessoas nos julgam, nos criticam, achando que é nós que queremos estar vivenciando isso. Tudo isso é muito triste para o paciente. E o Leandro Lopes está aqui, fala: oi, Fábio, meu amigo, manda um abraço. A Roberta Gomes, ela faz uma pergunta bem interessante aqui, que eu queria que vocês ficassem bem à vontade para responder.
A Roberta, ela pergunta o seguinte: existem ocasiões que a pessoa pode ficar assim? Pode ser temporário? Fábio, você gostaria de responder essa pergunta? Bom, todo sintoma, ele acaba, se não tratado, circulando. Ele pode vir à tona de diversas maneiras. O sintoma físico, né? Então, a pessoa ela pode estar num momento com um quadro de ansiedade, sentindo uma angústia, ansiosa, e daqui a pouco esse sintoma ele circula para um outro tipo de comportamento. A pessoa pode entrar num quadro depressivo. Então, ele circula no psiquismo. Ele não é assim, eu sou ansioso todo o tempo, né? Em determinados momentos a pessoa pode se sentir mais tranquila, porque não tem aqueles estressores que acabam desencadeando o processo ansiolítico, né? Então, eu gostaria de falar um pouco, já aproveitando a deixa, né, sobre essas questões de sintoma. Os aspectos mais globais da angústia, eles focam na ansiedade mais a manifestação somática. O que é uma manifestação somática? É aquilo que o corpo revela de alguma forma. Uma taquicardia, uma sudorese, tremor, algum tipo de sintoma que pode advir de uma ansiedade ou de uma angústia. Esse tipo de sintoma vem de uma tensão interna, um sofrimento interno que essa pessoa está tendo, mas não consegue, de alguma forma, colocar para fora, não consegue exteriorizar. E essa energia toda que está circulando dentro do sujeito tem que vir à tona de alguma maneira. E aí é o corpo que fala, né? Até existe um livro sobre isso, com esse título, O Corpo Fala, né? O Paulo deve conhecer, e a Ramona também acredito que já deve ter ouvido falar. Quando não há a vazão para aquela energia circulante dentro do sujeito, vai vir à tona de alguma maneira. E a angústia, né, ela mostra, através dos sintomas, algum processo patológico que está instalado nesse sujeito. E a patologia, realmente, em alguns momentos, através da fala, através de uma busca pela psicologia, acaba dando conta disso. Em outros momentos, há sim a necessidade de um médico entrar com uma medicação para poder tratar a questão patológica do sintoma. Mas o sintoma não é só patológico, ele tem a carga afetiva, psicológica e emocional bastante presente. Por que acaba surgindo isso, essa angústia, né? Porque houve alguma falha em algum momento na expressão dos desejos que entraram em conflito com as proibições, como eu falei lá no início, e acaba surgindo um substituto. E esse substituto ele acaba se tornando algo meio que permanente, acaba havendo uma compulsão pela repetição desse comportamento para não encarar aquela realidade que muitas vezes se torna intolerável para aquele sujeito. É algo que pode causar um sofrimento tão grande que o sintoma vem para dar conta disso. Né? Por isso que tratar somente o sintoma com a medicação não vai fazer com que o conflito desapareça. A partir do momento que o sujeito busca um atendimento dentro da psicologia, a minha linha é psicanalítica, né? A Ramona falou de uma outra linha teórica que também dá conta desse tipo de patologia, desse tipo de sofrimento, mas na linha psicanalítica a gente busca muito tentar entender essas questões da formação do sintoma, né? E o perigo que está por trás de quando esse sintoma se concretiza. Porque para alguém que está com um sintoma tão presente no corpo, né, isso causa um sofrimento físico também muito grande.
Muitas vezes o paciente acha que tem um problema cardíaco. Alguém que tem a síndrome do pânico relata muito questões de palpitações, de problemas no coração, e acha que está com problema cardíaco. Na verdade, se for fazer uma investigação a fundo, muitas vezes não tem problema cardíaco nenhum aí envolvido, né? É a angústia que está formando esse sintoma da taquicardia. Então, o eu da pessoa, ele fica muitas vezes desamparado frente a uma exigência constante que vai crescendo na sua vida, e quando essa exigência se torna intolerável ou a pessoa não consegue lidar com ela, vai gerar um sintoma. Então, a angústia, ela pode ser um sinal de um perigo. A pessoa pode estar sentindo que está em perigo, porque está sentindo algum tipo de desprazer em relação a alguma situação. Há muito essa busca da dualidade, né? O corpo busca muito isso e o próprio psiquismo também. A instância entre o prazer e o desprazer. E quando há um conflito ou uma predominância do desprazer, algumas pessoas têm mais facilidade, maior resiliência para lidar com desprazer, outras nem tanto. Aí quando ocorre essa guerra entre essas duas instâncias, né, aí surge a angústia. E aí a pessoa começa a perceber, muitas vezes de uma forma inconsciente, através do sintoma, começa a perceber que há uma ameaça de perigo. Ela acha que está sendo perseguida. Depende muito da estrutura psíquica da pessoa, né? Eu estou falando de uma forma mais geral aqui. Mas muitas vezes na síndrome do pânico, a pessoa tem medo de sair à rua, né? Porque o seu inconsciente está emitindo ali um sinal de perigo, que algo de ruim ou muito perigoso possa acontecer. E aí, para dar conta disso, vem a formação substitutiva, que acaba gerando um sintoma. Então, existe vários tipos de angústias, né? Mas tem duas que eu gostaria de ressaltar aqui, que é a angústia automática, quando a pessoa realmente tem a perda de algo. E isso gera um conflito muito grande na sua vida. E tem a angústia, que é o sinal de angústia, é quando ela tem o temor da perda. Então, a diferença da angústia automática é que ela tem a perda real, né? E isso gera angústia. E o sinal de angústia, ela tem o temor de que algo vai acontecer, né? Ela vai perder alguma coisa. Então, acho que a gente pode ir dividindo essa fala, né, para não ficar um monólogo. Então, vou passar a palavra para o Paulo, para direcionar aí, e depois a gente retoma e dá seguimento. Ok. Tem algumas questões aqui, então vou ler aqui o comentário dos internautas. A professora Cláudia Navarro, que é professora aqui da Unesp, da Odonto, está conosco e coloca parabéns à doutora Ramona e ao Fábio, muito esclarecedoras suas falas. Cabe ressaltar que a mãe da professora Cláudia, ela é fã do Fábio. Obrigado. Ela gosta muito das lives com o Fábio. A Leide Lira coloca, Fábio, e quando as sensações são mistas? Ela faz essa pergunta. O que fazer? O a Ramona poderia responder também. Quando essas sensações são mistas, o que a pessoa poderia fazer? Microfone. Boa noite. Boa noite. Em relação a mista, em relação à crise do pânico e ansiedade, é isso que ela quer dizer? É isso? Sim. Certo. É fundamental o psicólogo ou o médico psiquiatra acompanhar essa pessoa, certo? Mas o médico da atenção primária à saúde também pode acompanhar. Como eu falei, o tratamento medicamentoso, ele tem que ser avaliado pelo médico se realmente é necessário, mas a psicoterapia é comprovadamente eficaz e fundamental para andar junto, certo? Para ver da onde que desencadeou essas questões, para trabalhar o inconsciente dessa pessoa, né? Fazer toda uma análise profunda. Em relação à crise do pânico, especificadamente, temos um medicamento sublingual que a gente usa ali na hora da crise, que passa nessa sensação
de aperto no peito, de falta de ar, de agitação, de sensação de morte que a gente tem. Em relação aos medicamentos também para o transtorno da ansiedade generalizada. Eles não viciam, certo? Não são que nem os benzodiazepínicos, aqueles para dormir, que são comprovadamente viciantes, né? Tão viciantes quanto a cocaína, inclusive. Um dia a gente até pode falar sobre isso, porque as pessoas são absurdamente apegadas aos benzodiazepínicos e eles destroem o nosso sono. Mas em relação aos inibidores seletivos da recaptação da serotonina e ou noradrenalina, eles não viciam, certo? Eles são comprovadamente eficazes também. Se essa pessoa está com uma ansiedade há mais de 6 meses, muito intensa, que, por exemplo, somente a psicoterapia não está conseguindo resolver bem, a gente pode entrar com medicamento para agir nesses neurotransmissores, certo? Não é mais aqueles antidepressivos antigos que dava vários efeitos colaterais. Os efeitos colaterais são mínimos, eles não viciam. Então, a gente pode fazer um tratamento de, no mínimo, 6 meses, né? Que a gente diz, pelo menos 1 ano. E ter bons resultados. A gente vê bons resultados mesmo. E esses medicamentos, como eu falei, vários tem pelo SUS, certo? Mas fundamental sempre ter o psicólogo junto, para fazer uma boa escuta, né? Ideal seria semanalmente. Ô, Fábio, você me permite, você e a Ramona, fazer uma observação, na verdade, um alerta, né, em se tratando aí a respeito da medicação. É importante a gente perceber que a medicação, se ela é passada pelo médico, ele tem aí uma responsabilidade muito grande com esse paciente. Mas o que eu tenho observado na minha prática, tanto no consultório particular, quanto para as pessoas que chegam para mim no serviço público, é que muitas vezes o colega médico não tem essa preocupação que a doutora Ramona acabou de colocar. Quando eu entro com uma medicação para tratar determinados sintomas de uma patologia, o médico não pode esquecer que essa medicação ela tem um tempo. E o que eu vejo é que tem pacientes utilizando medicamento há mais de 10, 20 anos, que já não tem eficácia nenhuma, mas se o paciente está utilizando, é porque tem um médico que está reproduzindo aquela receita e não está trabalhando de fato como deveria trabalhar, né? Então, assim, eu queria parabenizar a doutora Ramona por isso, por essa preocupação. Entrei com o medicamento, mas tem uma preocupação de ir retirando esse medicamento, até porque eu vou encaminhar esse paciente para uma psicoterapia, como ela bem colocou, é comprovado cientificamente, né? A ajuda e a colaboração que esse profissional da psicologia dá no que diz respeito a um tratamento como esse. Tá? Então, essa é uma observação que eu quero deixar para a reflexão dos colegas médicos mesmo, tá? Porque na minha prática existe isso. Paciente que utiliza medicamento há mais de 10 anos sem ter necessidade. Sem ter necessidade. E a doutora Ramona colocou muito bem. A outra coisa, em relação à questão medicamentosa, é um alerta que eu queria deixar à população que, porventura, em algum momento, faça uso de medicamento, seja ele psicotrópico ou não. Muitas vezes a pessoa está passando por uma situação como essa, tá? De desequilíbrio emocional por alguma questão, conhece um colega ou um parente ou um vizinho que faz tratamento para aquela mesma patologia que ela tem, e aí ela vai lá e fala, olha, você também tem síndrome do pânico e ansiedade, né? Você toma tal medicamento, você não pode me dar uns desses medicamentos para ver se eu me acalmo mais, se eu fico mais concentrada, se eu durmo melhor? Gente, isso não pode acontecer, em hipótese alguma, né? Então vamos prestar atenção no que a doutora Ramona falou, cada caso é um caso. Às vezes o medicamento que o colega, que o parente está tomando, não vai ser o mesmo medicamento que vai ser passado para você, porque cada organismo é um organismo. Essa é uma situação. A outra situação é, se for o mesmo medicamento, vamos pensar que eu fui na doutora Ramona, tal, o meu primo utiliza sertralina, passei na doutora Ramona, a Ramona também passou sertralina para mim. Mesmo assim, eu falo, não pegue medicamento do seu parente, do seu amigo. Por quê? A medicação ela é dada para um certo período do mês. A receita é dada para um mês.
Se o tratamento ali eu tenho que tomar todos os dias, se eu der 10 comprimidos para o meu colega, eu vou ficar sem. E se eu ficar sem, se eu não fizer o tratamento correto no tempo adequado, o que, que vai acontecer? Eu vou ter uma crise, eu vou ter uma recaída, e essa crise ela vai ser mais acentuada, tá? Do que a primeira que você teve. Porque você teve aí, na verdade, você parou abruptamente com a medicação. Não teve o cuidado de ir ao médico e ir retirando aos poucos. E aí é sabido e comprovado cientificamente que quando a gente para uma medicação de forma abrupta, o corpo sente através da síndrome da abstinência. Então, quem tem síndrome de abstinência não é só usuário de substância psicoativa, né? Usuário de medicamento também, por quê? O medicamento ele é uma droga, só que é uma droga lícita, né? E que é passada sobre a supervisão de um profissional que estudou para isso, tá? Então, fica aqui essa observação para a gente não sair por aí fazendo uso indiscriminado de medicamento, muitas vezes até sem ter a necessidade, que com a ajuda de um profissional da psicologia. E aí eu me permito, doutora Ramona, com todo o respeito e carinho que eu tenho pela senhora, que eu também sou da linha psicanalítica, e eu acredito que todas as abordagens, elas dão conta dessas situações, inclusive, eu diria, sem medo de errar, das crises agudas também, que eu trabalho com psicoterapia breve, na perspectiva psicanalítica, e eu tenho recebido pacientes, assim, sobretudo agora nesse período de pandemia, e vem dando certo, assim como a gestalterapia, assim como o pessoal da área do Carl Rogers, dentre as outras áreas aí. É porque eu acho que existe uma valorização ainda muito grande nessas questões agudas para a psicoterapia comportamental, principalmente a psicoterapia comportamental cognitiva, né? Mas eu diria que todas as áreas, sem medo de errar, e depois eu queria que o meu colega, se ele concorda ou não, para ele me ajudar, até para que isso saia do imaginário das pessoas, do imaginário coletivo das pessoas, né? Então, assim, todas dão conta, mas com uma ressalva. Depende muito do manejo do profissional. Porque, às vezes, nem um profissional da terapia cognitiva comportamental, se ele não tiver o manejo adequado, ele não vai conseguir dar conta daquela situação daquele paciente que está ali numa situação aguda. É só isso, com todo carinho e todo respeito. Tá, doutora? Eu passo a palavra à doutora Ramona. Obrigada, Paulo. Não, com certeza. Eu, inclusive, sou uma admiradora da psicanálise, certo? Mas é que em relação à ansiedade, né, eles falam muito da TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. Mas na minha humilde opinião, de primeira, sempre teria que ir para psicoterapia, independente da linha, certo? Não medicar, fazer sessões semanais, se for necessário, 2 vezes por semana, 3 vezes, até inclusive o psicólogo vê se é realmente necessário daí entrar com uma medicação, certo? É uma coisa bem multidisciplinar. Eu sou bem contra, assim, medicar de primeira, mas infelizmente nosso sistema é falho, né? Como eu falei, no mundo ideal seria lindo termos um psicólogo em cada posto de saúde, mas não temos, na grande maioria, infelizmente. E, na minha opinião, é fundamental a primeira análise de vocês e o acompanhamento de vocês, né? Junto, claro, com o médico. E aí, se for necessário, medicar. Mas antes disso, eu vejo a terapia assim como forma primária mesmo para esse indivíduo que sofre ansiedade, depressão, enfim. E como tu falaste muito bem, acontece muito isso de pegar o medicamento do vizinho, do amigo, né, sem passar por uma avaliação médica. Outra coisa que acontece muito é essas pessoas iniciarem, né, o tratamento medicamentoso. A gente vê uma melhora que, inclusive, é comprovada em torno de 5 a 6 semanas, certo? Com essa medicação. E aí elas veem que estão bem, digamos em 3 meses estou bem, vou largar. Não, sabe? Como eu falei, é no mínimo 6 meses, certo? Então, não é assim. Daí o que acontece?
acaba se tornando recorrente. Aí daqui a 2 meses a pessoa volta, tinha abandonado o tratamento que foi dito que tem que ser feito por 6 meses certinho, e aí acaba ficando recorrente, adquirindo uma certa resistência, aí tem que trocar de medicamento, aí acontece de novo de usar 2 meses, ver que melhorou, parar, aí volta de novo. Por isso que é muito importante fazer tudo bem certinho, né? E a gente vê muito isso no dia a dia, assim. Passo a palavra para o Fabiano. Bom, em relação a essa questão da medicação, hoje existe medicação para tudo, né? Existe vitaminas, existe anabolizantes, existe comprimido para ter uma ereção perfeita, existe a pílula do dia seguinte, né? Hoje tu vai a um shopping center, encontra ao lado de uma loja de artigos de moda, farmácias, né? Farmácias tem por tudo que é lugar. Em qualquer esquina tem uma farmácia. Por quê? Porque as pessoas, elas estão cada vez mais exigentes no bem-estar que o medicamento supostamente promete para essa pessoa, né? Existe todo um imaginário de que o medicamento vai resolver a situação. Não, ele não vai resolver a situação. Por isso que, como a Ramona falou, né, em 2 meses a pessoa tomou a medicação, ela está apenas atenuando o sintoma, não está tratando o conflito que gerou aquele sintoma. Então, a medicação é importante quando ela é usada de uma forma adequada, prescrita por um profissional que saiba o que está fazendo, né? Como o Paulo falou, existem muitas pessoas que acabam tornando o paciente refém delas por uma medicação durante 10 anos. Isso é um absurdo, né? É algo que não tem uma explicação muito lógica para isso. Então, o que a pergunta lá da internauta que falou da questão de que às vezes ela sente alguma coisa, em outros momentos sente outras, né? O que acontece aí, né? E o que a psicanálise tem como função nesse momento, né? A função da psicanálise é poder resgatar a subjetividade no momento em que os pacientes foram capturados por um discurso que os trata como objetos, né? Eu sou um paciente que chega numa consulta médica, muitos médicos são bastante rápidos nas suas consultas, não conseguem fazer uma escuta muito adequada, acabam simplesmente renovando uma receita, verificando uns sintomas, né? E acabam esquecendo que por trás daquele objeto existe um sujeito, uma pessoa com uma subjetividade. Essa é a minha crítica em relação a alguns médicos. Eu conheço muitos médicos que são excelentes profissionais, mas temos aqueles que são só os emissores de receitas de medicamento. E o público exige isso, né? Se o medicamento não está dando conta, volta lá no médico, aí o objeto é tratado como uma cobaia, muitas vezes, né? Aí vamos dar esse outro medicamento para ver se funciona, né? Então, o uso de medicamentos acabam calando a angústia. Eles estão cada vez mais eficazes em calar a angústia do sujeito. A pessoa fica anestesiada, muitas vezes, por um leque de medicalização, né? E aquilo que ela precisa falar, colocar para fora, transformar em palavra, não acontece muitas vezes. Aí sim, rebateu a ansiedade e a angústia, mas não resolveu o conflito. Aí entra num quadro depressivo, outro sintoma aparece, outra patologia aparece, né? Então, é essencial o trabalho conjunto entre a psicologia e a medicina, como a Ramona falou várias vezes, né? O trabalho interdisciplinar, onde haja, de preferência, um diálogo entre essas duas áreas de saber. Que não seja um trabalho fragmentado, né? Onde o psicólogo faz seu trabalho, o médico faz o seu trabalho. Tem que haver uma conversação entre esses dois profissionais, né? Demais profissionais envolvidos, né? No serviço público tem muito disso, né?
São vários profissionais ali atendendo. E a perspectiva clínica, né, pela linha da psicanálise, é poder escutar o esforço desse sujeito e narrar a sua própria experiência, né, a sua experiência corporal, de como ele está vivendo com aqueles sintomas, quanto aquilo está sendo incapacitante para ele, está atrapalhando a sua qualidade de vida, e nessa eclosão de angústia, né, não obturar a demanda com diagnóstico, né, taxar como um diagnóstico, o fulano é isso ou fulano é aquilo, dentro do CID-10 ou do DSM-5, que são utilizados muito hoje em dia para poder rotular esse sujeito, enquadrar ele dentro de um processo onde ele pode receber uma medicação específica para tratar daquele tipo de sintoma. Então, o que o paciente busca é isso, muitas vezes, né? Quando ele chega no serviço público lá, onde eu já trabalhei, e vocês dois trabalham atualmente, né? Ele quer que o profissional retire o mal-estar que ele está sentindo no corpo. Ele não reconhece no corpo dele aquilo como sendo parte da sua própria história, né? Algo que precisa ser contado, precisa ser falado para trabalhar num nível mais profundo. Poder entender a subjetivação do que está por trás dessa experiência que a pessoa está vivendo de pânico, né? Tentar perceber a dialética que existe aí entre a demanda e o desejo. Quando só entra a medicação, ocorre um esvaziamento da interioridade. Acaba havendo um empobrecimento linguístico desse sujeito, né? E a anestesia está aí, né? Nos shopping centers, nos supermercados, na rua, né? Está aí à disposição para poder anestesiar a angústia que está diante de si e do mundo. Por isso que a medicalização ela acaba tendo um papel bastante importante na indústria capitalista, né? As indústrias farmacêuticas lucram muito em cima da medicação, em detrimento do atendimento psicológico, que não existe um lucro da indústria capitalista e farmacêutica, né? Então, o analista, né, muitas vezes perante o paciente, ele acaba levando esse paciente no processo de análise para muito além de uma travessia, onde ele vai ajudar essa pessoa a se responsabilizar pelo seu papel dentro desse conflito, né? E parar de atribuir isso ao sintoma, né? Que esse sintoma ele vem do inconsciente muitas vezes, né? Do grande outro, como a gente chama dentro da psicanálise. Poder se relacionar de uma forma diferente com essa angústia. Ir além dela, o que está por trás dessa angústia. O que essa angústia está querendo me dizer? O que o meu corpo está querendo me dizer? Né? O que eu entendo na minha história pregressa de vida que possa ter sido um fator desencadeador daquilo que eu estou sentindo na atualidade. Então, a angústia vai muito além da parte física, né? Ela vai muito além da parte psíquica. Ela entra num conjunto global do sujeito como um todo. Então, dentro da perspectiva atual de tratamento, é fundamental que essas duas áreas de saber andem juntas e consigam fazer um trabalho em conjunto para sim dar conta através de uma medicação quando necessária. Eu não estou falando que eu sou contra a medicação, eu estou falando que eu sou contra a medicalização, né? A medicação sim pode vir dar conta de um momento de angústia corporal, psicológica, mas ela é temporária.
Se a pessoa não for a fundo no que está acontecendo na sua vida, ela vai vir à tona de alguma outra maneira. Então era isso mais ou menos que eu gostaria de complementar. Ok, tem alguns comentários aqui. Tem uma questão bem legal que eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade para responder. A professora Ana Paula, ela coloca o seguinte: além das preocupações, temos que lidar com as incertezas. E no momento que estamos vivendo, o que fazer para amenizar alguns sintomas e algumas angústias? Quem gostaria? Bom, falar sobre elas é o primeiro passo, né? Poder colocar para fora o que está acontecendo dentro dessas incertezas, quais são os medos que essas incertezas estão provocando nas nossas vidas, né? Poder transformar em palavra, para mim, é o primeiro passo para a gente poder ter clareza daquilo tudo que nós estamos sentindo. Poder nominar os sentimentos, né? Poder entender o que é estar me sentindo bem ou estar me sentindo mal. Poder dar nome aos sentimentos. E conversar com alguém de confiança ou com um profissional da área a respeito ajuda muito a poder colocar dentro de uma realidade, muitas vezes, algo que acaba se tornando até fantasioso e exagerado dentro de uma incerteza. Um leque de vivências pode despertar um temor, uma incerteza que muitas vezes está fora do que é real, né? Ela está sendo enfática demais e está sendo exagerada. Então, tentar colocar isso no seu real tamanho para poder traçar uma meta de como eu vou lidar com isso, né? Poder me responsabilizar por como eu vou lidar com essa situação de incerteza. Não adianta esperar que venha um milagre através de um medicamento ou de outra pessoa, né, para que eu possa suportar isso ou transpor isso. Eu tenho que me responsabilizar. O processo de psicoterapia é o processo de eu me responsabilizar com o meu próprio tratamento, né, com as minhas próprias questões. E eu poder criar possibilidades de dar conta disso, de lidar com isso de uma forma saudável. Um detalhe que eu acabei não falando ali no início, né? No momento, eu estou trabalhando 100% com o Covid, com o coronavírus. Tanto no monitoramento de pacientes positivados, certo? Como na prática também na triagem de pacientes que estão com síndromes respiratórias e a gente vai fazendo orientação. É absurdamente visível, né, como aumentou a prevalência tanto da ansiedade quanto da depressão, agora por causa da pandemia, inclusive o suicídio, certo? Então as pessoas estão muito mais ansiosas. Quando eu estava trabalhando num posto de saúde, inclusive chegou uma tentativa de suicídio para mim, muito linkada por causa da pandemia. Graças a Deus, né, não foi efetiva essa tentativa. Mas a gente está vendo isso ser muito recorrente. E o que a gente pode fazer, né, para tentar mudar todo esse cenário? Bom, gente, o isolamento social é muito difícil, certo? Já antes da pandemia, ninguém gosta de ficar trancado em casa e isso pode causar várias paranoias, vários sintomas, várias angústias. Mas eu creio que esse momento, ele é um momento de transformação interna muito grande, certo? A escuridão, ela só existe com a luz. Então, esse momento, ele está sendo para a gente se redescobrir, para a gente investir no nosso autoconhecimento, para a gente descobrir novas coisas que a gente gosta, investir na arte, investir na dança, né, dentro de casa, no canto, certo? Na atuação dentro de casa, na pintura de uma tela, para quem não tem condições, de repente, de procurar uma psicoterapia, que também seria fundamental para todos, 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 inclusive quem tem mínimos sintomas ansiosos ou depressivos. Então, eu creio que esse momento, respondendo a pergunta, né, ali da moça que perguntou,
é um momento para a gente investir muito no nosso autoconhecimento, para a gente escrever os nossos sentimentos, fazer um diário, né? Tudo que a gente está sentindo, colocar para fora, transbordar, né? E investir muito no que nos faz bem, gente. No que nos faz bem, se é cozinhar, começar coisas novas, ver essa pandemia como uma oportunidade para a gente descobrir o que a gente tem de bom, certo? E não se enfiar na fossa e lá ficar, porque, como o Fabião falou, isso não vai mudar nada, certo? A vacina, creio que vai demorar um pouquinho ainda para chegar, então a gente tem que fazer do limão uma limonada, não adianta, certo? E, gente, agora aproveitando o gancho também, eu quero pedir, por mais que seja difícil, como a gente está falando aqui, fiquem em casa, certo? Eu estou trabalhando 100% com isso. Os casos estão aumentando abruptamente, tá? Estamos numa curva muito grande de casos e as pessoas estão morrendo. Infelizmente, o vírus, ele escolhe quem é para ser, porque a gente vê aí pessoas de 33 anos morrendo, outras de 94 se curando. Então, inclusive, essa semana, eu tive uma pessoa do meu trabalho que ela tinha se contaminado, ela morava na mesma casa ali com a avó, com os pais, e acabou que a avó se contaminou, faleceu, e essa semana ela acabou perdendo o pai, ambos pelo Covid. Então, vocês imaginem que tristeza isso na vida de uma pessoa, né? O luto, ele tá vindo muito forte agora, porque algumas pessoas estão perdendo toda a família, algumas pessoas estão perdendo os pais, enfim, pais, irmãos. Então, é muito importante, gente, ficar em casa, como eu falei, investir no autoconhecimento próprio, investir nas suas artes, nas coisas que vocês fazem bem. Quem conseguir pegar uma consulta online com psicólogos maravilhosos, temos 2 aqui, maravilhosos. E quem puder, fique em casa, gente, é muito importante, o negócio é sério, tá? Essa doença é séria, não é uma gripezinha, ela pode complicar, ela pode descompensar de um dia para o outro. Então, eu quero reforçar a importância do isolamento social e vendo isso diariamente, é muito importante, é até frustrante eu trabalhar 100% com isso e ver aí as pessoas na rua, outros fazendo festa, né, stories de Instagram aí saindo para lá e para cá, não usando máscara, é muito frustrante mesmo, porque a gente dá o nosso máximo, nós profissionais da saúde, para depois ver essas pessoas fazendo isso e contaminando, muitas vezes, pessoas da nossa família, enfim. Então, só queria finalizar também falando sobre isso, porque é muito importante, tá bem? Ok. Eu só gostaria de falar que eu endosso tudo que vocês colocaram aí em relação ao que pode ser feito, e é importante observar isso que a doutora Ramona colocou, né? Dependendo do estado em que você mora, dependendo da cidade onde você mora, observar em que faixa está, receber as orientações aí do governo do estado, da OMS, da prefeitura da sua cidade, porque dependendo da faixa, tem algumas coisas que de fato a gente não pode sair de jeito nenhum. Em alguns casos a gente pode sair, em casos extremos, em outros, como no caso de Araraquara agora aqui, a gente está numa faixa onde os lugares já foram abertos e as pessoas podem transitar, mas respeitando toda a questão, as orientações aí da vigilância sanitária, com o uso de máscara, álcool em gel. Se o estabelecimento tinha para 50 pessoas, esse estabelecimento ele vai receber 50% dessas pessoas, respeitando aí a limitação de espaço. Então, é importante observar, né, o estado que você está e, sobretudo, a cidade em que você está, para seguir aí todas as orientações conforme a doutora Ramona muito bem colocou para nós. A outra situação, em relação à pergunta da colega, né, na verdade da amiga Ana Paula, né, o que fazer? Acho que tudo isso que vocês colocaram, né, e eu só queria enfatizar a fala do Fábio, quando ele coloca em relação à questão da fala, né, do se colocar. Pensando nessas situações, Fábio, pessoal da saúde aqui de Araraquara, né,
já desde o início dessa situação aí, do isolamento social, que liberou um telefone do plantão psicológico para que as pessoas de Araraquara tivessem acesso a um profissional da psicologia. E aí esse serviço ele está funcionando desde o início da pandemia, provavelmente vai se estender aí até dezembro, e se tiver a necessidade de dar continuidade, vai dar. Ele funciona em horário comercial, das 8 às 18. Qualquer pessoa pode ligar, que vai ter aí um profissional para dar esse suporte, esse acolhimento, né, para as mais diversas questões desencadeadas aí pela situação do isolamento social e por outras questões, e dependendo da necessidade, o próprio profissional que acolher essa pessoa aí no plantão psicológico por telefone vai estar redirecionando esse paciente para o serviço adequado. E aí cabe salientar que os nossos serviços estão funcionando, né? Claro que não nos moldes que a gente funcionava anteriormente, mas não estamos trabalhando mais na perspectiva de grupo em relação a isso, mas estamos prestando aí os atendimentos móveis por telefone, e estamos também fazendo os atendimentos aí de forma presencial, aqueles atendimentos que de fato requer aí essa necessidade. Então isso é importante ressaltar. Eu acho que Araraquara ela acabou se tornando modelo nessa questão aí, tanto que o número de pessoas infectadas é um número que não é tão alto, né, em decorrência aí de algumas medidas que precisaram ser tomadas aí pela prefeitura, né, foram medidas rígidas, mas estamos colhendo aí os frutos hoje, né, onde a nossa cidade já está funcionando aí, eu diria que de uma forma bem legal mesmo, porque respeitamos aí esse isolamento social no início, né, com regras duras, né, regras duras. Quem assiste o noticiário percebeu no início que uma das munícipes da cidade foi presa, foi detida no momento que estava caminhando numa praça onde se tinha um decreto que a gente não podia sair de casa, né? Então, foram regras duras, porém, a gente está colhendo aí esses frutos hoje. Além disso, nós temos também um telefone, um 0800, para disponibilizado à população para toda e qualquer dúvida relacionada à questão da Covid-19, né? O que gera muita ansiedade nas pessoas. Porque muitas vezes tem dúvidas e essas dúvidas não são sanadas por profissionais adequados. E aí isso vai aumentando o nível de ansiedade aí e a pessoa acaba ficando doente. Então a gente tem esse 0800 que ajuda bastante. Quando as pessoas ligam, a gente percebe que o nível de ansiedade é muito alto. No final da ligação, essa pessoa já está com o nível de ansiedade aí bem controlado, bem satisfeita aí com essa situação, né? E aí a gente acaba monitorando também essas pessoas, deixando elas à vontade para ligar qualquer dia, qualquer horário que ela sentir essa necessidade. Então, mais uma vez, o trabalho aí pelo viés da fala, que é extremamente importante, né, ressaltando aí o que a doutora Ramona colocou e que o Fábio colocou. Para finalizar essa minha fala, eu gostaria de dizer também que para a gente entrar em contato com alguém, não necessariamente precisa ser um psicólogo, como o Fábio bem colocou, e a doutora também colocou. Pode ser um amigo da sua confiança, pode ser alguém da sua família que você confia e que te acolhe, que acolhe a tua demanda ali, que te deixa mais tranquilo, né? Então é importante saber que qualquer pessoa, qualquer cidadão pode dar um suporte para um colega, né? Quando essa pessoa percebe que ela não está dando conta aí de acolher aquelas demandas do colega, com certeza ela vai falar, olha, procure um profissional, porque enquanto amigo, enquanto esposa, enquanto colega, eu já não estou dando conta. Então, acho que o ideal é procurar um profissional. E aí fica à disposição os telefones que no final da live eu vou estar colocando aqui nos comentários para quem quiser, quem for de Araraquara, região, e quiser aí ter acesso. Então, acho que é isso, só mais para
lembrar que existe esse serviço aqui na cidade e espero que outras cidades que tiverem acesso a essa live, que utilize isso aí também, porque funciona muito bem e a gente desafoga os serviços, sobretudo os serviços públicos de saúde que a gente tem, quando a gente dá conta dessa demanda por telefone. E aí tem umas... Vamos voltar aqui para os internautas. O Moisés Filho, ele coloca: percebo que sempre quando vou viajar ou resolver qualquer coisa, não consigo dormir nem se alimentar bem. Fábia, você gostaria de fazer algum comentário em relação a essa fala? Como que é o nome do internauta? Moisés Filho. Moisés. Importante tentar entender o que acontece nesse momento que você vai viajar. Na tua história de vida, quais são as viagens significativas e de que forma elas se sucederam? O que está por trás disso tudo vai muito além do momento de viajar somente, né? Onde o sintoma é o medo e a alimentação que acaba se tornando inadequada naquele momento, né? Tentar entender o que está por trás disso é o caminho. E isso é um caminho que não tem uma resposta imediata. É um caminho que tem que ser percorrido para chegar até essa resposta. E poder tentar resgatar a tua história, entender o contexto de vida e perceber em que momento isso entra, vai poder te ajudar a aliviar esse sintoma que tu tá sentindo, né? De ficar com medo antes de viajar e não conseguir se alimentar nesse momento. Então tem que tentar entender o que está por trás disso. O sintoma, como eu falei antes, é uma forma de compromisso com algo intolerável que o nosso psiquismo não suporta e ele acaba mandando para o inconsciente e isso volta à tona através de um sintoma, de uma formação reativa que acaba se tornando um sintoma. Então tem que entender toda essa dinâmica que está por trás desse fato, né, para poder chegar a uma resolutiva. Tanto que para fobias específicas, né, que são casos como o do Moisés, me parece ser, por exemplo, um medo de viajar, um medo de pegar avião, né? Tem pessoas que têm medo de palhaço. Se vem o palhaço, desencadeiam vários sentimentos. O tratamento é a psicoterapia. Não tem medicamento para fobia específica. O tratamento é a psicoterapia. Então, né, ir a fundo, da onde que surgiu isso? O que originou essa fobia, essa aversão a certas situações, né, específicas, certo? Então, novamente, a importância da psicoterapia na vida de qualquer pessoa. Ok, muitíssimo obrigado. A Leide Lira, ela direciona uma pergunta para o Fábio. Ela coloca: Fábia, é difícil conviver com pessoas com mudanças de humor? O que fazer? Bom, sempre é difícil, né? Quando você está ali convivendo com alguém que oscila constantemente de humor, tá bem humorado, daqui a pouco tá mal humorado, isso é desagradável para quem está convivendo junto, né? Algumas pessoas acabam criando uma habilidade em lidar com essa situação, entendendo que isso é algo do outro, né? E não deixando isso interferir de uma forma tão profunda nas suas próprias vidas, né? Podendo perceber que muitas vezes eu sou impotente perante o que o outro está sentindo, perante a oscilação dele. Talvez ele necessite buscar uma ajuda para tratar dessas oscilações, mas até ele se dar conta disso, né, pode ser que leve tempo. E muitas vezes a pessoa nem quer buscar ajuda, né, ela não se dá conta de que isso está trazendo algum tipo de prejuízo nas relações sociais dela, tanto primárias com a família, como secundárias com amigos, empregadores, colegas, né. Então, como lidar, né? Perceber que isso não é seu, é do outro, né?
e colocar um limite quando isso afeta a tua vida. Quando isso está interferindo de alguma forma na tua vida, poder expressar isso de alguma maneira e mostrar que existe um limite. O outro, ele só pode ir até onde eu deixo ele ir, né? Tudo que eu permito além disso, né, eu estou sendo complacente com aquilo que ele é, né, com aquilo que ele faz. Então, poder respeitar as individualidades, a subjetividade, mas mesmo assim mostrar para outra pessoa, né? Tudo bem se tu é mal-humorado, né? Mas eu não aceito isso dessa forma que vem me agredindo. Se eu me sinto agredido pelo comportamento do outro, eu tenho que falar isso para o outro. De uma forma sutil, muitas vezes, né? Algumas vezes é difícil, porque o outro é uma pessoa fechada. Num casamento, muitas vezes existe homens que são extremamente machistas, né? Que impõem o seu ponto de vista, e a mulher tem que ficar subjugada àquele tipo de comportamento do homem, né? Principalmente nos relacionamentos mais antigos, né? Isso tem que cair por terra, né? Isso tem que ser, de alguma forma, desconstruído. Não pode o comportamento do outro atrapalhar a minha qualidade de vida. Claro que algumas questões na convivência a gente vai manuseando, vai tratando, vai tolerando, mas quando isso se torna algo desprazeroso ao extremo, que coloca em risco a minha própria saúde mental, eu tenho que, de alguma forma, me posicionar, me colocar como responsável pelo meu próprio bem-estar e mostrar que aquilo está interferindo na minha vida. Não sei se respondi, mas é mais ou menos por aí. Com certeza, respondeu sim, muito bem. A Felipe Irislene está aqui conosco, ela coloca, meu Deus, preciso de ajuda. Que bom que você reconhece que precisa de ajuda, né? Eu acho que reconhecer é o primeiro passo para a gente buscar essa ajuda. Se eu estou reconhecendo, procure o profissional adequado para isso não se transformar aí em algo mais grave no futuro. A Gabriela Barbosa está aqui conosco, dando um salve para nós. E a Rosana Machado, ela coloca, eu não sei se me enquadro somente em um dos sintomas ou talvez nos dois. Tenho muito medo de eu e meu marido, que já estamos com idade avançada e tenhamos algumas comorbidades, sou do grupo de risco e pegar o vírus e isso deixar meu filho sem pai e sem mãe. Isso está me deixando em um estado de pânico, de ansiedade e de angústia. Então, gostaria de dizer para a Rosana, olha, eu consegui o telefone aqui. Na cidade de Araraquara, a gente tem um plantão psicológico que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia, das 14 às 18, e o telefone para todos os munícipes da cidade é 3305-5609. Né? Pode ligar, é gratuito, dentro desses horários sempre vai ter um profissional para te atender. Porque eu percebo, se eu estiver errado, doutora Ramona e o Fábio me corrija, né? Eu percebo que é algo real, a gente sabe, os números comprovam isso. Mas a gente precisa tomar um certo cuidado também, porque muitas vezes a gente está enfatizando muito essa questão e a gente começa a criar algumas fantasias, né, dentro da gente, e essa fantasia ela vai se transformando em algo doentio, né? Então, assim, procura um profissional para trabalhar essas questões, tá? Para que isso não venha se agravar. Né? Liga no 0800 também do Covid, que eu vou passar aqui, que eu ainda não consegui pegar o telefone aqui para passar, mas eu vou deixar nos comentários também. Porque é real, tá? Mas vamos tomar cuidado, porque tem algumas situações que a gente está supervalorizando, e por supervalorizar, a gente está criando muitas fantasias, muito algo que, em alguns momentos, né, dependendo do que o paciente me traz, eu até trabalho isso com o paciente, né, o que é real e o que é fantasioso, para o paciente ficar mais tranquilo. Não sei o que vocês colocariam em relação a isso para a Rosana. Já passei o telefone aí dos profissionais, que ela pode ligar, inclusive, a
partir de amanhã, se ela quiser. Certo. Então, eu, como já falei, estou trabalhando só com isso, né? Só com o Covid, só com o coronavírus. É real. Estamos naquele tão inesperado pico que a gente tentou evitar, certo? No entanto, isso pode desencadear, como o Paulo bem colocou, fantasias, né? Um medo absurdo. E o que a gente pode fazer para evitar isso? Tirar o fator desencadeante disso. Né? Se no caso dessa internauta o fator é ver o jornal todo dia e sempre que ela vê, ela fica mais ansiosa, desencadeia mais medo, fica angustiada, não assista mais. Invista nas atividades que fazem bem para a senhora, certo? Como a senhora falou, já é mais idosa, né, Paula? É isso? A dona Rosane? Invista nas senhoras nas atividades que façam bem para a senhora, né? De repente, um jardim, né? Fazer uma arte, pintar um quadro, alguma coisa, e tira o fator que desencadeia todo esse medo na senhora e que pode vir a desencadear fantasias. No entanto, é muito importante o isolamento. Para quem puder, né? Para quem puder ficar em casa, quem é aposentado, as crianças que agora, pelo menos aqui em Santa Catarina, as escolas ainda não foram liberadas, né? Fiquem em casa, invistam nas atividades que fazem bem e todos os fatores desencadeantes estressores que desencadeiam medo e angústia, a gente tem que tentar evitar. Então, é importante a senhora identificar o que está causando tudo isso. É quando a senhora vê a TV? É quando a senhora vai para fora? É muito importante também a meditação, né? Mindfulness, que já foi comprovado cientificamente. A gente tentar esvaziar a mente, certo? Silenciar. Exercício físico em casa. Agora a gente pode tentar se redescobrir aí fazendo exercício físico. Tudo isso é muito bom para a mente, gente. Então são essas as considerações que eu tenho a fazer. Tirar o fator desencadeador para esse estresse. Bom, é real, né? Estamos vendo aí a realidade do coronavírus, que tem se alastrado. O que pode ser feito, né? Já foi falado muito bem pela Ramona e pelo Paulo, se prevenir. Seguir os protocolos e recomendações que os médicos dão em relação aos cuidados que são necessários para se prevenir. Mas, ao mesmo tempo, né, não podemos nos transformar em reféns do vírus. Né? Temos que lidar com as incertezas da vida. A vida ela é cheia de incertezas. Agora nós estamos aqui, daqui a pouco a gente não sabe o que vai acontecer. Poder lidar com isso de uma forma saudável, ocupando a mente com atividades produtivas, como a Ramona bem pontuou. Né? Poder olhar para dentro de si, aproveitar esse momento para interiorização, para descobrir questões pessoais, para descobrir na relação entre um casal, por exemplo, que nem um casal de mais idade, nessa relação do casal poder entender, né, o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida dentro desse processo de isolamento social, né? Não ficar só preso àquele medo fantasmagórico de que algo vai acontecer, e pode sim acontecer, mas não dá para ser refém disso e deixar de viver. A vida ela pode se tornar plena quando a gente consegue criar resiliência para lidar com um momento tão difícil da nossa vida, né? De todos, né? Não só da senhora e do seu marido, mas de todos os cidadãos do planeta, né? E poder enxergar isso como algo que pode nos trazer uma lição. O que o vírus está querendo nos dizer, né? O que está por trás disso tudo, né? Poder refletir e tentar encontrar suas próprias respostas e, a partir daí, começar a empenhar mudanças significativas no seu próprio estilo de vida. Eu acho que é mais ou menos por aí o caminho.
Ok. Como aqui o internauta ele tem voz e tem vez, eu vou ler um pouco dos comentários. E a Silvia Mara Oliveira, ela coloca uma pena as pessoas que não podem pagar por consulta e psicoterapia, e precisam muito, e cada vez mais demora tanto para ter atendimento. Existe uma demora considerável para esse tipo de atendimento, muito triste. E aí eu vou ao encontro do que a doutora Ramona colocou, né? No serviço público isso ainda é algo muito difícil, né? Não só aqui em Araraquara, essa espera, né, para o paciente quando é encaminhado para psicoterapia no ambulatório, mas é uma realidade aí no país inteiro. A doutora Ramona, ela é do Rio Grande do Sul e ela também trouxe essa realidade aí de muitas vezes de demora, né, quando encaminha esse paciente para psicoterapia. E aí eu aproveito esse espaço aí, né, para solicitar que os gestores públicos se atentem a essa situação. Sobretudo, até para começar a pensar em estratégias de atendimento pós-pandemia. Porque a gente está tendo muitas pessoas adoecidas psicologicamente, adoecidas de fato. Ninguém está falando de frescura, como algumas pessoas utilizam. Ah, mas fulana está com frescura. Não é frescura, as pessoas estão adoecendo de fato, tá? A pessoa já tinha algo ali dentro dela, a pandemia foi um gatilho, um disparador, isso veio à tona, isso precisa ser cuidado, mas precisa ser cuidado de forma responsável, e não de forma de medicalizar e não tratar a causa. Então, gente, ó, fica aí, gestores públicos, desenvolva o seu trabalho de uma forma efetiva. Então, comece a pensar, se reúna aí com o seu pessoal aí de recursos humanos da área da saúde para pensar em estratégias de atendimento, de tratamento pós-pandemia, porque existe essa necessidade, é uma necessidade real e as pessoas não podem ficar aí em sofrimento. E aí eu ressalto a fala da doutora Ramona, que coloca, inclusive, o número de suicídio tem aumentado. Tem aumentado por quê, gente? Porque essas pessoas não estão encontrando um respaldo no serviço público para ser atendida e para ser acolhida. E aí, diante de um sofrimento, se eu não tenho ninguém para me acolher, um profissional para me acolher, estou completamente perdido, estou completamente angustiado, estou sangrando por dentro. Só me resta o quê? A tentativa de suicídio. E muitas vezes, o que é muito triste, a tentativa de suicídio aí com sucesso. Então, gestores, fica a dica aí, eu acho que esse é o nosso trabalho, é um serviço aí de utilidade pública. A gente aqui tem autonomia enquanto profissionais que trabalham na área, embasado na técnica, embasado aí nos estudos científicos, a gente sabe o que a gente está falando, e aí é a orientação que a gente dá. Agora, se vocês vão seguir ou não, aí já é outra questão. É isso? E aí a Caroline, ela está aqui conosco, dá boa noite, a Júlia, a Larissa, a Silvia Miquete está aqui, e aí tem algo bem legal aqui para vocês. A Leide Lira fala que é mega fã do Fábio. A Paola fala, super esclarecedor, doutora Ramona, muito obrigada, tirando várias das minhas dúvidas. Isso já diminui a ansiedade. Isso que a gente faz aqui, gente, é um atendimento online. Isso que foi feito aqui hoje, né? Quando você consegue sanar dúvidas nas pessoas, o nível de ansiedade vai diminuindo e ressignificando aquele medo que muitas vezes é um medo irreal também. Quer queira, quer não, né? Acaba ajudando aí nesse sentido. A Kátia Sanches, ela coloca muito esclarecedor, informações que nos tornam mais atentos aos sinais e receptivos aos tratamentos. A importância de fazer corretamente o tratamento cabe ao paciente sempre. Muito boa a fala da Kátia. A Caroline coloca, a visão do médico de família é mais humanizada que o clínico geral tradicional. Maravilhosa a fala da doutora Ramona. O Charles Rodrigues está conosco, dá boa noite. A Alice Leite, a Cristiane Silva, a Caroline Hoffmann, ela coloca, fala importante. Muitos pacientes, por questões financeiras, fracionam doses para durar mais, comprometendo o tratamento. Mais uma vez, o médico de família é essencial para o olhar alternativo aos cuidados dos pacientes.
O Edson Rodrigues, que é o coordenador executivo do Serviço Especializado de Saúde Mental de Araraquara, coloca, tem que fazer uma segunda live com a doutora Ramona. Parabéns, doutora. E aí, aproveitando que o Edson está aqui, Edson, acho que é hora de vocês, da Secretaria de Saúde, começar a prestar atenção e se articularem aí, né, no atendimento pós-pandemia, tá? Porque eu acho que isso é a obrigação do Estado, dever do município e dever do Estado também, acolher essas pessoas e oferecer o tratamento adequado, né? Ter uma visão aí mais direcionada para o nosso ambulatório de saúde mental, que é o CRASMA, assim como os outros serviços de saúde mental que a gente tem, porque é um equipamento, o CRASMA, Serviço de Referência Ambulatorial de Saúde Mental do Adulto, né? É um equipamento aqui em Araraquara que vem desenvolvendo um trabalho fantástico aí de psicoterapia, tanto individual quanto em grupo, quando não no tempo de pandemia, né, aos pacientes que de fato necessitam. A Paola Soares coloca muito boa a fala de vocês. A Esté Miriam coloca exatamente o tratamento para a saúde mental é necessário e necessário ser em conjunto. A Maria de Lourdes dá boa noite. A Silvia Mara coloca, perfeito, Fábio, não existe escuta médica. Anamnese, nem pensar. Medicar é rápido, é fácil. Talvez, se atendesse com mais eficácia, não chegaria na medicação. Né? Eles alimentam a indústria farmacêutica. A Maria de Lourdes coloca verdade, Carolina coloca exatamente isso, a Daiane coloca perfeito. E as compulsões de comprar, de comer, está relacionada à ansiedade? Quem gostaria? Com certeza, com certeza. A compulsão alimentar é bem ligada tanto à ansiedade quanto à depressão, certo? Então é importante a gente identificar, inclusive é um dos fatores, né, para a gente entrar em um dos critérios do DSM-5. O sono também, né, a hiperatividade ou a hipersonia. Então, um sono muito excessivo ou a falta de sono, a inquietação. Então, sim, está dentro dos fatores, mas a gente precisa fazer toda uma escuta para identificar se é realmente isso, se é uma coisa mais aguda agora devido à pandemia, né? A obesidade está crescendo bastante também por causa do Covid. Então, voltamos ao que a gente está falando desde o início. Tudo precisa de uma escuta para a gente esclarecer se realmente é ansiedade, se é um problema mais agudo que tu estás descontando na comida, certo? Bom, a questão da compulsão, ela está estreitamente ligada com o sintoma, né? É uma forma de compromisso que o psiquismo faz com o eu para poder dar conta tentar atenuar aquela angústia, aquela ansiedade. Então, a partir do momento que eu estou me sentindo ansioso, angustiado, eu vou lá e uso um alimento, né? E percebo que aquilo, de alguma forma, atenuou um pouco a minha ansiedade ou minha angústia. Aí eu vou repetindo isso. Aí fica uma compulsão de repetir, de repetição. Né? E vai se tornando algo patológico, trazendo transtornos mais graves aí. Ok, nós estamos chegando no final, mas eu gostaria de ler todos os comentários aqui dos internautas, se porventura tiver alguma questão, a gente sana depois nos comentários, e eu quero fazer os agradecimentos para que vocês possam fazer também aí na verdade, finalizar aí com a fala de vocês. Então, a Kátia Sanches coloca que live maravilhosa, gratidão ao professor Paulo, ao Fábio e à doutora Ramona. A Milene Pacheco coloca boa noite, a Leide Lira coloca, Fábio, como sempre, super esclarecedor nas suas falas, parabéns. A Kátia Sanches coloca gratidão, Fábia, gratidão, Ramona. O Christian coloca parabéns pela fala de vocês. A Leide Lira coloca parabéns, doutora Ramona, pela sua humanização. A Jaqueline Maria coloca boa noite, amigos. A Flavinha Trovati coloca parabéns a vocês, profissionais maravilhosos. Muito esclarecedora a fala de vocês, parabéns. Paulo, por mais uma live espetacular. Te adoro e te admiro muito. Abraços. A Esté coloca exatamente. Acho que ela coloca algo relacionado à live, né? Que foi muito boa, gratidão. Excelente a live, gratidão.
A Kátia Miller parabeniza novamente. O Moisés coloca verdade, tá ótimo, adorei as falas. A Elisa Fonseca coloca: eu penso que a recomendação de isolamento deve ser seguida independente de orientação da cidade. Sair de casa só se for imprescindível, né? É algo, Elisa, que a gente comunga também, enquanto profissional de saúde, e é o que a gente tratou aqui hoje também, o que é reforçado pela sua fala. Muitíssimo obrigado pela colaboração. A Jaqueline Maria coloca: parabéns, muito útil para quem mora aí em sua cidade, realmente muito útil, e por isso que eu fiz o apelo para que outros gestores de outras cidades, né, vejam Araraquara como referência, porque é um trabalho que realmente deu certo e vem dando certo aqui também, e pode ser estendido para outras cidades, desde que os gestores dessas cidades tenham boa vontade de fato, fazer a coisa de forma correta e adequada. A professora Ana Paula coloca: parabéns pelos esclarecimentos. A Vitória Matiasi pergunta se a síndrome do pânico tem cura. Vocês respondem rapidinho essa questão dela? O que seria a cura? Não. A cura seria retirar o sintoma? Ou seria identificar o que está causando esse conflito e essa síndrome de pânico, e a partir daí ressignificar os acontecimentos e seguir adiante sem ficar refém do sintoma? Então fica esse questionamento. Eu devolvo a pergunta com uma outra pergunta, né? Fica para você refletir a respeito. Isso, obrigado. Isso é ser psicanalista. O Moisés Filho coloca... É muito importante... Opa, perdão, Paulo. Pode falar. Pode... Não, só para pensar aqui na crise do pânico, é muito importante a psicoterapia. Voltamos à psicoterapia como resposta para praticamente todas as perguntas, né? Identificar a raiz de todo esse problema. Por mais que a crise do pânico aconteça de forma súbita, espontânea, sem fator desencadeante, certo? Como eu falei antes, ela está muito ligada à ansiedade. E essa ansiedade vem da onde? O que está causando essa ansiedade em você? Certo? Qual que é o fator desencadeante? O que a senhora precisa mudar aí? E aí, mudando isso, tendo uma boa escuta, um bom profissional te acompanhando, pode ser que você não venha mais a ter crises, como acontece em vários casos que eu já presenciei, de pessoas que tinham 5 crises por mês, né? Praticamente uma crise por semana, então toda semana sentindo praticamente que ia morrer, porque dá aquela palpitação, dá aquela sensação de morte iminente, e que já estão aí há 2, 3 anos sem ter crise novamente. Mas precisamos sempre do terapeuta junto com nós, do médico acompanhando também, certo? Então, sempre identificar a raiz desse problema todo e poder transformar ela, certo? Ok, então, Vitória Matias, obrigado pela colaboração. Os colegas responderam aí de forma brilhante. Moisés Filho coloca: obrigado. A Léa Colombo, ela coloca: o que vocês indicam para aliviar os sintomas da ansiedade nesse contexto de pandemia? Léa, é importante você retomar essa live, né? Durante toda a live, falamos sobre essa situação, e como estamos sem tempo agora, não tem como a gente retomar, mas a live ela fica disponibilizada para qualquer internauta, basta entrar novamente aí para assistir a live do início. A Maria Cristina Dantas, que é psicóloga aqui na nossa cidade, coloca: muito boa a sua fala, Fábia. A Paola Soares coloca: ótimas ideias. A Kátia Miller coloca: perfeito. A Paola Soares coloca: meditação, música. E até respondendo aí a questão da colega que perguntou, né, da Leia Colombo, a colega internauta responde aqui, então eu já vou ler também, depois ela volta na fala do Fábio e da doutora Ramona, assistindo a live novamente. Aí a Paola coloca: meditação, música, contato com arte, leitura, exercício físico, hábitos saudáveis, contato com familiares e amigos, mesmo que de forma virtual e temporariamente. Temos a grande oportunidade de termos a internet como nosso aliado para amenizar esse momento de isolamento social. Perfeito. Que mais? A Maria Cris: excelente, ótimos profissionais, parabéns.
Que pena que está acabando, muito obrigado a vocês. Doutora Ramona, linda, quanta sensibilidade na sua fala. Grata, nossa, foi muito bom a live, parabéns. Aí a Sara coloca, grata, muito boa live. A Fernanda Lucas coloca, parabéns a todos vocês, excelente live, gratidão. A Ana Paula coloca, trio perfeito, precisamos de mais lives assim. Paulo, traz mais vezes o Fábio, por gentileza. E a doutora Ramona também, que vai ter outra live aí com eles aí, mais na frente, em agosto. E parabéns, né? A Leia coloca parabéns, gratidão, e é isso. Gente, chegamos ao final da nossa live, eu acho que foi extremamente produtiva, construtiva, esclarecedora. Então, para a gente finalizar, hoje eu conversei com a doutora Ramona Rodrigues, que ela é médica de estratégia de saúde da família, onde ela trabalha aí em 2 cidades no Rio Grande do Sul. O Fábio dos Reis, que é psicólogo especialista em psicólogo clínico aí, especialista em psicologia clínica, na abordagem psicanalítica contemporânea do sujeito. Muitíssimo obrigado. Doutora Ramona Rodrigues e Fábio dos Reis, muitíssimo obrigado mesmo, de coração, pelos esclarecimentos, pelas informações prestadas à nossa população, não só de Araraquara, mas de outros estados também. E eu gostaria que vocês ficassem muito bem à vontade agora para fazer as considerações finais. E aí eu passo a palavra à nossa dama da noite de hoje, a doutora Ramona. Gratidão, Paulo, pelo convite. Gratidão a todos os internautas também pelos comentários maravilhosos. Eu fico realmente muito contente. E gratidão ao Fabian, que é meu tio também. Uma grande realização de um sonho também estar compartilhando essa live com ele. E, gente, com certeza a empatia é o canal, né? Não só como médica, mas como pessoa. A gente tem que saber olhar o outro com muito carinho, sem julgamento, certo? Com um olhar delicado, com um olhar de amor. E isso é um fundamental para a gente ter uma vida leve também, né? E feliz. Então, eu agradeço muito o convite e aguardo a próxima live. Bom, primeiramente eu quero agradecer ao Paulo. É a 4ª live que nós estamos compartilhando juntos. A primeira foi sobre prevenção ao suicídio. Se falou hoje aqui em suicídio, né? Então, aquela live também, ela foi compartilhada juntamente com 2 profissionais excelentes aí de Araraquara, da área de enfermagem. E então, seria interessante, quem tem dúvidas a respeito, retomar essa live. A segunda live foi juntamente com o Paulo e a Gabriela Barbosa, que foi fora da psicologia, que foi no meu estilo de vida pessoal, que é o veganismo, e foi uma live também muito bacana. A última sobre depressão, que foi comigo e com o Paulo, e hoje essa live linda, né? Onde eu pude ter o privilégio de dividir com a minha sobrinha Ramona e com o Paulo um momento tão importante aí que nós estamos vivendo, né, do isolamento social, que tem gerado toda essa angústia, esse pânico nas pessoas, né? Então, agradecer aos internautas aí pelo carinho recebido. Muito obrigado a todos vocês pela demonstração de afeto que vocês estendem a mim, né? E aos demais participantes. Muita gratidão mesmo em relação a isso. E eu gostaria de concluir minha fala com uma frase de Fernando Pessoa. Eu vou ler aqui essa frase. Felizes aqueles que sofrem com unidade, aqueles a quem a angústia altera, mas não divide, que creem, ainda que na desavença. Então, grande poeta, Fernando Pessoa, para nós finalizar. Muito obrigado. Obrigado, gratidão a vocês que estiveram colaborando, gratidão aos internautas pela paciência de estarem conosco, sobretudo colaborando aí nessa discussão e nessa reflexão, até porque eu penso que o pensamento ele é construído em conjunto, né? Ninguém é uma folha de papel em branco, todos nós temos conhecimentos, independente de ser profissional ou não, e aí esse conhecimento ele é construído, eu acredito que na coletividade. Então, um grande beijo no coração de todos.
aguardo aqueles que puderem amanhã, às 19 horas, onde eu irei fazer uma live com uma médica de família e comunidade aqui de Araraquara, tão nova o quanto a doutora Ramona, porém, uma pessoa tão envolvida aí com as questões de saúde, assim como a doutora Ramona. Então, amanhã eu solto o videozinho convidando ou a chamada no Facebook para que vocês acompanhem a conversa com a médica de família e comunidade amanhã às 19 horas. Então, tchau para vocês, beijão e desculpe-nos aí por qualquer coisa, por qualquer falha. E até breve. Beijo no coração de todos.